Ai, que delícia esse café. Olá, amigos, uma boa noite a todos. Meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísico e, graças a Deus, acima de tudo isso, aprendiz de ser humano. Hoje, nessa live, né, desde já dou uma boa noite a todos mais uma vez e agradeço. A gente vai falar sobre fé raciocinada versus crer nas próprias crenças. Obviamente que esta fé raciocinada já diz o nome, raciocinar. E crer nas próprias crenças é aquela coisa cega, né, de crer apenas do que é materializável ou material em si. E hoje a gente vai falar um pouquinho, para quem assim se fizer assim, afim, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se dá para ver a capa direitinho aí, que tem uns que são outras edições, e falar sobre a fé, porque ele é um livro de vivos. Por mais que seja do espírito, né, ou dos espíritos, o evangelho, ele nos convida à vida e nos convida a viver com uma fé raciocinada. A motivação que a gente teve de fazer essa live, ou de tentar fazer, já precavendo as pessoas, né, que a internet hoje tem vida própria, vá que caia, a gente tenta mais uma vez, mas não vai tentar 3 vezes, máximo 2. Vamos lá. Então, falando sobre a fé raciocinada, que é uma coisa que as pessoas me procuram muito, e perguntam, né? Como racionalizar a fé, né? Se a fé ela é algo, ela é algo realmente mental, ou a fé ela é algo apenas sentimental ou emocional. Bom, fé exige lucidez. Lucidez exige raciocínio. E quando eu falo de exigência, eu estou falando apenas de um senso de realidade. E esse senso de realidade, para ter fé raciocinada, com raciocínio, trabalha com a verdade. Verdade esta que não é apenas que o Edson nutre, mas também envolve do que há no que nutre as outras pessoas e também do que é, independente do que eu nutra e de que a outras pessoas ou outra pessoa nutra, mas que é fato real, assim como a água que mata a sede, assim como o ar que nos dá fôlego, né? Assim como o sol ilumina e a lua irradia o seu magnetismo. Isso é uma verdade para todos, crendo ou não crendo, tendo fé ou não. Então, como o tema de hoje é um tema que aparentemente a gente vai se apoiar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas os apontamentos que a gente vai fazer, como sempre, envolve todos os ângulos e aspectos da nossa vida, ou pelo menos em alguns parâmetros, a gente pode tentar fazer aí algumas pessoas pensarem, raciocinarem com fé por si mesmas, ou continuarem apegadas nas suas crenças, nos seus dogmas, nos seus paradigmas, nos seus sofismos, nos seus achismos, porque a questão aqui não é religião nem religiosidade. A questão aqui é viver em paz consigo mesmo, tentar viver em paz com o outrem, tentar existir mais de que sobreviver à própria vida, ou tentar viver a própria vida mais de que apenas existir quando está se subjugando, se submetendo ao existir ou vivenciar alheio, que é o que mais a gente faz. Ok? Então vamos lá então para ser bem direto, que tem algumas pessoas que já me mandaram algumas perguntas, né, envolvendo esse tema em si. E uma dessas pessoas, graças a Deus, foi o amigo Rafael Miranda. Ele é lá de Rio de Janeiro, se eu não me engano. Isso, o Rafa é de Rio de Janeiro. Ele pergunta mais ou menos assim: poderia correlacionar a fé raciocinada com a seguinte frase: cada um tem um mentor que merece, tendo em vista que na era da mediunidade consciente, que é a de hoje, né, a grande maioria, ou inconsciente, somos verdadeiros irmãos parceiros do trabalho dos nossos mentores. O Rafael está perguntando se a fé raciocinada ela tem um peso, ou o crer desenfreado, né, cego, nas suas próprias crenças, nos seus próprios dogmas, nos seus próprios modismos, tem um peso psicológico, psíquico, ou até mesmo sensorial, na nossa ligação com os nossos mentores e os nossos mentores com nós. Olha, a sua pergunta já é uma resposta, Rafa, com todo o respeito e com minha gratidão. Sim, meu amigo, nós estamos numa era hoje que, para ser médio,
não precisa ou não necessita ser apenas humano, entendeu? Necessita ter um senso humanitário. Não adianta ser só gente, necessita ser humano, humanizado. Então, quando eu falo isso, a fé raciocinada, ela nos gabarita a ter uma sensibilidade profunda do que somos. Mesmo com defeitos, mesmo com algumas desvantagens, mesmo ainda nutrindo algumas ansiedades, ou todas as maledicências que cada um pode ter ou não. Mas ela não nos tira, ela não nos tolhe isso. Mas o atributo e a virtude que a fé raciocinada nos traz é a esperança. E nos traz o aprimoramento pela lucidez do que nós somos, e assim, pela ativez, pela atitude, pela positividade do que poderemos ser, né, ou nos fazer, sem precisar corromper os nossos princípios, a nossa conduta, a nossa ética e a nossa moral, pelas coisas que estão ao nosso derredor. Porque tudo em nós já está, porque o nosso senso de fé raciocinada nos compete a isso, a esse preenchimento de autossatisfação, a esse preenchimento de lucidez. Obviamente, se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Médiuns, você vai ver que a lei de sintonia se calca nisso, nessa autobusca interior, neste progresso interior, neste emanar de originalidade, naturalidade interior. Então, você não precisa desfazer da sua religião, nem da sua religiosidade. Isso se você tiver uma fé com um raciocínio. E raciocínio com fé é positividade, é lucidez. Agora, se você é uma pessoa, independente da religião, seja ela qual for o nome, a filosofia ou a doutrinária, ok? E você apenas se calca na sua crença e crer em cima das suas crenças, o que é formar das crenças? É pelo aquilo que nós idealizamos, é pelo aquilo que nós, vamos dizer, nos apegamos. A cor da roupa, a cor da vela, o jeito que fala, o jeito que anda, o jeito que se veste, o jeito que canta, a forma que se expressa, o modo e a maneira que se aparece ao que eu vejo, ao que eu toco e ao que eu consinto ante a minha limitação de entendimento e compreensão da minha verdade, independente da tua, e da minha ou da nossa verdade, independente da verdade universal, que é aquela que eu falei do começo. O sol é para todos, o ar é para todos, entende? A fé raciocinada nos dá isso, essa maleabilidade do universo de verdades, sem nós nos descaracterizarmos da nossa realidade verdadeira de quem somos. Já quando nós nos apegamos numa crença, e sobre essa crença nós somos escravos sobre o que cremos, pode ter certeza, meu amigo, que se eu ouvir um pastor pregando o nome de Deus, talvez eu não goste. Se eu ouvir um tamboreiro tocar o tambor, eu gosto. Se eu ouvir um padre rezando, talvez eu não goste. Se eu ouvir um yoga emantrando, talvez eu goste. Então as pessoas vão ouvir e vão dizer, mas isso é preferências, isso é lei de sintonia. Sim, olha como é. A crença nos dá sintonia com aquilo que nós nos apegamos. E nós nos caracterizamos pelo que nós nos mantemos, pelo que nós nos fazemos. A fé nos dá uma sintonia sinfônica pelaquilo que nós somos, pelo ser que nós estamos e pelo estado interior de lúcido que nós nos mantemos. É bem distinto e diferente. Então, quem tem fé em qualquer coisa que envolve as mesmas palavras, porém ditas de formas diferentes, mas que trazem o mesmo sentido. Então, a lucidez nos dá isso. A crença não. Se eu não me sentir nas minhas vísceras, né, cômodo, né, e deixar de estar incômodo, eu creio e descreio. A fé não. A fé raciocinada, você pode ser de uma religião X e você ouvir de uma outra filosofia totalmente antagônica à tua Y, mas se o X e o Y se encontram
na mesma essência de lucidez filosófica e espiritual, pode ter certeza que a sua fé raciocinada não abalará a sua moral, não abalará a sua conduta vivencial e não tornará você um homem sapiens a um símil, pior do que animal, nos teus instintos irracionais de brigar, de esbravejar e de enlouquecer e tornar-se um sano pelo instinto da competição. Já a crença cega nos dá isso. Essa competição, essas brigas e essas coisas. Então fica muito simples a gente perceber que quando nós temos uma fé raciocinada, é você com você mesmo e com o Altíssimo. Obviamente que a gente vai crescer aos poucos, vai se aprimorar aos poucos, e os mentores, vendo o nosso sacrifício, não exterior, mas de interior, de lutar de uma forma saudável contra as nossas atribuições de maledicências nutridas, eles vão nos dar força e vão se sintonizando com o quê? Com o mal? Não, com a bondade que nós naturalmente vamos nutrindo, não apenas fazendo e acometendo na vida dos outros. Ok? Já a crença não. A crença você pode falar algo e nutrir outra coisa, fazer o bem e se enlouquecer no mal que se nutre, ou quando não, entrar num estado de latência, de lerdeza, de nostalgia, né? E até mesmo, vamos dizer assim, de menopausa interior, porque faz o bem, mas vive sofrendo pelo bem que faz. Isso não é fé, isso é crença, apego. Apego. Fé é algo que nos liberta, até da religião, mas não nos liberta de sermos homens sapiens, inteligentes, raciocinantes e se coligados em cumplicidades, em amor e caridade ao outro. Ok, Rafa? Mas pesa muito sim, meu amigo. Pesa muito. Você acabou de perguntar sobre a lei de sintonia, né? Então, Edson, você está falando que crer é ruim? Não. Eu só estou falando que quando nós confundimos crer nas próprias crenças, cegamente, com fé raciocinada, aí dá ruim. Aí dá muito ruim mesmo, viu? Muito obrigado. Valeu, Rafa. Vamos ver outra pergunta aqui, se tiver. Eu agradeço as pessoas. Com licença, viu? Só um momento, com licença. Bom, tem algumas pessoas perguntando umas coisas aqui pessoais e creio eu que talvez elas não conhecem muito as minhas lives, a gente deixa passar, mas não se desfaz. Depois, em inbox, a gente pode até responder alguma coisinha, dar um toque, ok? Mas se for pergunta valendo o contexto, que é fé raciocinada versus crenças, né? Crer em crenças, nas suas próprias crenças, com certeza a gente está aqui para se fazer útil, não para ser o dono da verdade, ok? Valeu a todos, uma boa noite. E aí vai. O Claudir Pereira, meu amigo, se eu não me engano é Santa Catarina, né, tchê? Ele está me fazendo uma pergunta. Nos processos de espiritualização, na grande maioria das vezes, caímos em crer que esperar, que acredita. Não entendi bem o que você escreveu. Vamos lá. Nos processos de espiritualização, na grande maioria das vezes, caímos em um crer que espera, que acredita que algo melhor virá, mesmo perante as situações. São das mais diversas possíveis. A pergunta é: como fazer as melhores escolhas sem perder a perseverança e sem entrar em ilusão? Aí que é interessante. Se você segue uma espiritualização com uma fé raciocinada, a primeira coisa que vai vir no teu raciocínio é que não necessita de provas. Independente da tua alegria e dos teus beneméritos e beneficências, e independente também das tuas atribulações, tristezas e sofrimentos. Fé raciocinada não precisa te dar prova, porque você que está me ouvindo, com sua fé raciocinada, é o grande observador de tudo e o atributo maior é você. Então você é o testemunho vivo daquilo que tu segue, mediante aquilo que tu nutre. Então, se você está seguindo uma doutrina, uma filosofia que realmente trabalha mediante ao que Cristo Jesus nos traz, no caso hoje nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo.
você vai ver que não tem engodo, não tem engano. Todo o livro do Evangelho vai nos trazer uma mensagem de fé raciocinada com esperança, não desfazendo da dor e sofrimentos e atribulações. Vai trazer uma mensagem de fé de empoderamento, de reconhecimento, mediante as dores e os sofrimentos e as tribulações que podem passar. Ok? Isso mediante não só o Evangelho segundo o Espiritismo, isso mediante não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas mediante a outros livros que as pessoas possam se afinizar. Então, Claudir, a gente entende, e eu entendi a sua pergunta, que quando as pessoas creem, é porque ainda elas precisam de um testemunho externo, que de alguma forma faculte, fecunde, fortaleça, lubrifique, acalme ou endosse dentro de si as suas euforias, as suas carências, os seus medos, as suas culpas ou as suas dependências de bengala de algo lá fora para se fortificarem, racionalmente falando, humanamente falando, por dentro. Coisa essa que não é da dependência de qualquer entidade, é da dependência nossa. Isso é a competência de cada um. Nutrir-se por si mesmo, mediante ao que acha ser raciocínio, mediante ao que se crer ser sentir-se, e perante ao que se faz no seu campo afetivo e emotivo. Ok, Claudinho? Mas eu entendi, creio eu, dentro da minha ignorância, bem a sua pergunta. Porque se você vai num lugar, eu vou dar um exemplo muito claro, não vou dar nomes. Você vai num lugar e a pessoa diz assim, você vai lá e dá 3 pulinhos em cima de uma pedra, que tudo vai se resolver, conforme for colocado isso, sem instigar em você a sua reforma íntima, a sua melhora, e sem lhe dar uma explicação, que não precisa ser espírita ou espiritual, mas necessita de ser, não precisa ser espírita espiritual, mas necessita ser dentro de uma elevação moral e ética, de convívio consigo mesmo, e de partilha com o outro, então necessita eu dizer, olha, você vai lá, pula 3 pedrinhas, mas as pedras não vão se mover para resolver a sua vida. Você necessita pular, você necessita atitude, e a tua atitude não pode ser rude, ela tem que ser de uma forma que você pule com leveza, tornando o seu ato não agressivo ao outro, e nem muito menos ofensivo ao outro, e nem muito menos maçante para você. Então não é só pular as 3 pedrinhas, é dar o impulso em si mesmo para que você ultrapasse um senso de realidade, de tristeza ou de dor, um senso de verdade, talvez de sofrimento e de agonia, para que você, depois de pular as 3 pedrinhas, mas antes, tendo o impulso de se fazer melhor, conquiste o que quer. Se for explicado da segunda forma, isso se chama fé raciocinada. A sua crença virar em si. E a sua fé por ti se fará pela sua vida e com os outros. Repito de novo. A sua crença virar-se em si. E a sua fé raciocinada se fará verdade, realidade e lucidez por ti e com os outros. Agora, se for chegar num lugar e dizer assim, dá 3 pulinhos em cima da pedra que a tua vida está resolvida, ah, meu amigo, o que você menos vai fazer é raciocinar a sua existência, é se sentir perante em vida, e a fé raciocinada vai pro ralo, só puxar a descarga. Aí você vai viver em crer em crenças, que a pedra resolve a sua vida, que a vela resolve a sua vida, que o outro resolve a sua vida, que o mundo piora ou resolve a sua vida, enquanto você fica no estado de inércia, na expectativa, vivendo quantas e quantas vezes só na euforia, mendigando, perdão, que está trancando a internet, vivendo quantas e quantas vezes só na euforia, muitas das vezes mendigando acontecimentos e ocorrências boazinhas ali, melhorzinhas aqui, aí já fica todo eufórico, aí quando vê já muda tudo e já entra em estado de deprimento, de depressão, já começa a estar em baixa estima. Por quê? Porque não se apoia numa fé raciocinada, está sufocado, está afogado num crer nas suas próprias crenças, que necessita de uma prova para fora, sem que você se dá testemunho lúcido por dentro daquilo que realmente quer, porque realmente você precisa
por ter necessidade. Necessidade. Ok? Muito obrigado aí, viu? Vamos continuar, me perdoe pela internet, que para mim ela está travando, ok? Se ela cair, eu tento uma vez, se passar de 2 vezes, a gente deixa para outra. Mas a gente está tentando, tá bom? Então a gente vai fazer uma outra leitura de pergunta aqui. Boa noite, a Márcia. Boa noite, Ernesto. Boa noite, a Lúcia. Boa noite a todos meus amigos. Muito obrigado por me ajudar. Ok? A gente vai ler uma outra pergunta. É do Rafael. Em tempos de transição planetária, em tempo de transições planetárias, ou de transição planetária, aonde as verdades cada vez mais estarão evidentes. Tenho percebido, é a pergunta dele, que muitas das vezes há muitos dogmas, principalmente em quem trabalha com a espiritualidade. Dogmas, presilhas, escravidões, vícios, ok? Dogmas. Em quem trabalha com a espiritualidade. A pergunta dele: seria o trabalho de forma universal o melhor caminho a se seguir em trabalhos espirituais? A pergunta do Rafa se resume assim: eu sou um espiritualista, ou espírita, ou umbandista, ou candomblessista, ou mexo com maracumbaco espiritual. No bom sentido, viu? E eu vejo que quanto mais eu mexo com a minha espiritualidade, eu mexo, não a espiritualidade comigo. Até também, de vez em quando, a espiritualidade, porque são vários níveis de consciência. Existe a lei de sintonia, ok? E eu vejo que quanto mais eu me entroso, quanto mais eu começo a me entrosar no mundo desse trabalho, mais eu crio dogmas, bengalas, mais eu crio liturgias, ritualísticas, magísticas, mais eu fico encrasurado em forma, modo, maneira, mais eu fico preso no que eu vejo, mais eu fico preso no que eu ouço, mais eu fico preso no que eu agarro. Edson, eu estou perguntando para mim mesmo do meu jeito. Seria melhor nós sermos universalistas? Não. Você pode ser um umbandista, candomblessista, evangélico, católico, budista, shintoísta, maçom, esotérico, não importa a filosofia. Desde que você tenha uma fé raciocinada, tudo que você faz, tudo externo que você faz, são apenas apetrechos, ferramentas que não vão endossar o que você nutre. Vão apenas mostrar, evidenciar ao outro o seu modo, o seu jeito e sua forma de expressar o que você crê. Agora, o seu caráter, a sua moral, a sua conduta e o seu exemplo vivencial em qualquer religião vai sim endossar e ser testemunho da fé raciocinada que você se faz. Então não é o que você faz para fora que demonstra a sua fé lúcida. É o que você nutre em vida naturalmente no convívio fora o barracão, fora a casa espírita e fora o círculo religioso ou filosófico, que vai realmente te gabaritar um ser universal. O que é ser universalista? Por exemplo, eu tenho vários amigos, creio eu que a maioria dos meus amigos são evangélicos da Assembleia de Deus, da Igreja Universal e de outras. Por quê? Porque eu tenho a educação de quando falar com eles, eu uso palavras que eles entendam. E não falo em Deus, mas eu uso a educação. E a minha educação sai com carinho. E o meu carinho é minha forma de dizer te amo. Se eles aceitam não, o problema é deles. Quem me acompanha, quem me segue nos meus 44 anos, eu tenho amigos evangélicos, mais de 30 anos de amizade, quando eles vêm falar comigo, eles não ficam pregando o nome do Senhor. Eles me tratam com educação, e eu vejo o Espírito Santo neles, e eles, do jeito deles, veem que eu também sou tocado por algo. E com certeza não é ruim, porque senão eu não teria amigos de mais de 30 anos que converso quase toda semana. Vocês entendem? Então, não há competição quando você tem um senso de lógica e fé raciocinada naquilo que faz. Agora, quando você não tem uma fé raciocinada, você vai se incomodar, mesmo sendo espírita, com uma casa que faz cirurgia espiritual, e a outra não. Quando você não tem fé raciocinada e um apego apenas à prática e à ritualística, você vai brigar, porque em Porto Alegre, São Jorge é Ogum. E em Salvador, Ogum é Santo Antônio. Aí vai dar briga. Você entendeu como é que funciona? É simples. Então não quer dizer que esses lugares estão errados, a sua liturgia ou a sua forma de interpretar os arquétipos. Não, está tudo certo.
O que está estranho é nós sermos escravos do que cultuamos. E nós nos escondermos a nossa parte humana naquilo que fazemos. Principalmente se necessitar de coisas materiais, seja ela qual for. Desde um livro, pode ser até o Evangelho. Se eu me esconder atrás dessas letras, sem no mínimo tiver um esforço interior de cultuá-las, tentando, obviamente, trancos e barrancos de uma forma mais naturalizada possível, como um exemplo humano, com qualquer pessoa de qualquer religião, é um livro de vivos para seres que se revivificam, que se torna para mim um manual de um semi-morto, que se desconhece em vida, que só está vivo quando toca o tambor, que só está feliz quando lê o Evangelho, ou que só se sente gente humano quando está pertencendo, pela crença pegada nos crédulos, à religião que frequenta. Valeu? Me perdoe o meu jeito, mas está na hora de começar o povo, se quiser, né, cada um dos seus apegos, a ter realmente um senso espiritualizado, que é com certeza muito mais além do que do Edson. O Edson é um obsessor, um egum sem luz. Orem por mim, não tem problema não, tá tudo certo. Eu brinco assim porque se apegar na verdade é complicado. Eu me apego na minha paz, ao ponto de respeitar todos. Não estou citando o nome, não estou agredindo, ok? Muito obrigado. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta. Pena que a internet está travando, eu vou ver depois como ficar, mas eu estou fazendo de coração e não estou aqui para falar verdades para ninguém. Apenas toques, ok? Tem uma amiga, eu vou ler, ok? Maria José, eu não sei se ela pergunta ou é um... Vamos lá. Uma curiosidade, Edson, ela não escreveu Edson, mas como eu sou vaidoso, eu já citei meu nome. Uma curiosidade. A pessoa que é espírita ou religiosa, seja a religião que for, se um dia ela quer deixar o espiritismo e voltar para o catolicismo, tem algum problema? Ou as pessoas podendo trabalhar mesmo assim no catolicismo? Olha, minha amiga, eu vou ser bem sincero. Fé não tem religião. Fé tem propósito. Fé não tem divisão nem separação. Fé tem cumplicidade. Fé não tem bem nem mal. Fé tem progresso e aprimoramento. Fé não tem te dou e me dá que eu tomo. Fé tem doação. Se você entender que se você for espírito, umbandista, candomblecista ou o que for, e você se sintoniza, tem essa, com espíritos elevados, ok? E você se sintoniza, tem essa, com espíritos elevados, ok? Jamais um espírito vai lhe proibir de você sair de um tijolo, chamado casa de oração, não interessa o nome, e entrar numa outra casa de oração que é tijolo, mas que deixa de ser tijolo quando você é humana e exerce a sua fé. Não interessa se fala Epaobabá, não interessa se fala Saravá, não interessa se vai falar Saravá, Epaobabá, Espírito Santo, não interessa se falar aleluia ou amém. O que importa é o ser santificado, é o teu transpassar em Deus, em pessoa lúcida, e tentar, dentro das suas possibilidades, fazer o bem para o outro. Eu, particularmente, sou do candomblé, sou do axé, sou da umbanda, da quimbanda e outras linhas místicas que não vêm ao caso, mas eu deixo registrado aqui. Se eu quisesse largar tudo, eu largaria a hora que eu quiser. E com certeza absoluta, nenhuma espiritualidade que eu trabalho faria um mal para mim. Eu poderia voltar a ser evangélico. Qual que é o problema? Nenhum. Mediante a eu entender que a fé não tem cor, ela é transparente. Fé é a vitrine de Deus. Se Deus é fé e Deus é amor, não importa onde eu pregar, desde que eu tenha o respeito de adaptar conforme as crenças das pessoas que necessitam ouvir axé ou necessitam ouvir aleluia. É simples. Agora, não deixa de ser simples quando eu sou apegado à minha verdade. Se eu sou apegado à minha verdade e eu entrar numa casa que não diga axé, mas diga saravá, eu vou dizer, não, me diz axé porque eu não gosto de dizer saravá. Acontece isso, o Brasil é enorme. Ou se eu for apegado e ter só uma crença, não uma fé, eu vou entrar numa casa que vai dizer aleluia. E se a mesma casa disser amém, eu não vou gostar, porque não é amém que eu quero ouvir. Eu quero ouvir aleluia. Você entende? Isso é apego, isso não é fé raciocinada. Então, amiga, de coração,
com a minha pequenez espiritual, tá? E com minha grande vontade que você cresça muito mais além de que minhas palavras. Vá aonde você quiser, você é livre. Nenhuma casa espírita, ainda mais espírita, ou espiritualista séria, há de lhe prender. As portas estão abertas para entrar e sair. Agora, tomar a Deus, que quem me ouve, independente da casa que frequenta, tem as portas abertas da razão lúcida e o coração aberto. E o coração aberto também, não só as portas da razão lúcida, mas o coração aberto para abarcar as pessoas que vêm a essas casas. Porque não adianta também você ir numa casa espírita e desfazer de uma pessoa de outra religião, ou de uma casa não espírita, talvez evangélica. Então, que Deus é esse que soma as pessoas pela cor, pela opção sexual, ou se é 1 mais 2, é 3 ou é 4? Pelo amor do mesmo Deus, né? Quando nós temos crença e nos apegamos nas crenças, nós humanizamos Deus, da forma e do jeitinho que nós gostaríamos de nos aprimorar. Mas ou por nós não ter vergonha na cara, ou coragem, ou quando não, até caráter, ou quando não nutrimos medo e outras coisas mais, falhas e maledicências, nós não conseguimos nos fazer. É óbvio que esse Deus vai ser um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que arrasa quase a raça humana. Eu creio, sendo candomblessista, umbandista, ou espiritualista e principalmente humano universalista, num Deus que é Deus de amor. Ponto. Um Deus que é um Deus de amor. O resto, para mim, é tudo farinha que faz um bolo. Pode ser duro, batumado, ou pode ser fofinho, gostoso. Depende muito quem o absorver e se fazer em si um ser humano melhor ou cada vez pior. Aí é livre-arbítrio. Eu creio, Maria? Valeu, com licença. Só uma pincelada para Maria, mas para todos. Valendo também a lei de sintonia. Em todas as lides religiosas tem espírito. E os espíritos, pelo amor de Deus, a gente morre, a gente leva o que nutre. A gente desencarna, a gente leva para o plano espiritual o que é, não é o que faz. Quem lê livro espírita, você vê, nós temos no Evangelho uma rainha da França que ela teve uma lucidez e ela viu que ela tinha menos luz do que sua faxineira que desencarnou. E ela era rainha. Mandava em tudo, era quem podia. Então, nós levamos o que somos. Nós não levamos o que estamos. Pensando assim, a gente vai se sintonizar em algumas casas cheia de dogmas, cheio de sofismo, cheio de asfismo, cheio de paramentália, para que você se encontre na fé. Isso é errado? Está travando a internet, desculpa. Isso é errado? Obviamente que não. É apenas a necessidade do momento que algumas pessoas têm. Tanto espíritos que têm uma noção do bem, que querem praticar o bem, e estão tentando se fazer melhores, tanto qual espiritual, tanto qual a nós aqui no plano material, como seres encarnados. Isso é lei de sintonia. Simples assim, ok? Aí é a liberdade de cada um de se expressar no que acha sagrado e divino. A conversa não está chegando aí, mas eu quis dar uma pincelada só para dar um toque, ok? O Claudir Pereira faz uma segunda pergunta. Com licença a todos. É meia longa, Claudir, eu vou diminuir. Hoje assisti uma palestra, não vou dar nomes, aonde o palestrante fazia um convite para que fôssemos em nosso psíquico, para que nós nos interiorizássemos. Ele está dizendo isso. E que nós causássemos em nós mesmos uma desnuviação, tipo, limpasse a mente. Tá? É muito longa a pergunta. A pergunta é: como manter-se na religião sem ser apego, sem ter apego? A pergunta do Claudir é: como nos manter numa religião sem apego? Pelos abusos ou autoridades que não competem para a evolução do espírito. Eu não entendi bem a pergunta dele, mas eu vou tentar refazer, e a ignorância é minha, Claudir, não sua. Você escreveu muito bem, é que eu estou extremamente aqui vibrado e fica ruim para me ler, e também Titio não usa óculos, fica difícil. Ler eu sei, viu? Agora eu tô ficando cegueta. Ele está perguntando assim: como é que eu posso fazer, pertencer a alguma religião sem me apegar? Vamos parar e pensar? Toda boa religião, o primeiro desapego é ela mesma. Toda boa religião, de verdade, nos faz pensar a desapegar dela mesma.
e se ligar cada vez mais no senso humanitário à vida alheia, no senso de humanidade à coletividade humana e no senso de ser humano a toda e qualquer gente que vai nesta mesma casa de religião. Isso, além de ser uma educação espiritista ou espiritual, é uma educação humana. Agora, toda religião, toda casa religiosa, que além de ter vários tipos de facetas para as pessoas acreditar no que é certo e errado, todas as casas religiosas, além de ter várias facetas para as pessoas acreditar no que é certo e errado, elas atribuem às pessoas que somente lá ali é salvação, somente em tal tempo ela vai evoluir espiritualmente, e somente com tal guia, com tal axé, com tal ritual, com tal apego, ela vai se tornar melhor. Com certeza ela vai transparecer isso no seu dia a dia, taxando as pessoas boas, ruins, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu faço bem, essa eu não faço bem, esta eu amo, esta eu não amo, e ela vai continuar sendo religiosa, usando o rótulo da sua religião. Vocês entendem onde eu estou chegando? Então, uma boa religião e o bom religioso é aquele que não se apega às suas práticas teóricas, e nem muito menos se tem mais importante, ou tem mais importante, as suas práticas exteriorizadas. O que vale importância para ele é a sua ação vivenciada como um fato do cotidiano. Essa é uma boa religião ou um bom religioso. Valeu, Claudira? Eu poderia me aprofundar, mas a questão aqui não é falar de religião e talvez as pessoas vão começar a se ofender, porque cada um tem seus apegos, e nós vivemos num mundo meio estranho, que a gente começa a falar umas coisas, as pessoas se doem, como se estivesse se desfazendo das suas verdades. Dá para entender um negócio desse? Quem tem a sua verdade dá risada de mim, não está nem aí porque eu estou falando, mas K1, K1. Então, no meu ponto de vista, a boa religião é que liberta dela mesma e nos liga, nos aproxima com o outro. E quase sempre os outros que não gostam da gente, que não gostam da nossa religião e da nossa filosofia de vida. Porque daí vai nos instigar, a nos melhorar, não a nos desfazer de nós mesmos para agradar o outro, mas nós nos fazermos melhor por nós mesmos para que o outro, da inveja, do nojo, quem sabe um dia nos admire, porque ele começa a se sentir melhor por ele, não por nós, e começa a contemplar-se em vida. Esse é o encanto, é a grande magia do grande mago branco. Este é o grande dizer do Evangelho, segundo o Espiritismo. Homem, conheça-te e a verdade te libertará. Este é o convite de Deus às criancinhas, quando ele fala da ingenuidade pura e absoluta do ser humilde, que se baseia muito mais pelo que é e não se vangloria daquilo que faz. Tá claro ou ainda não? Muito obrigado a todos. E os nossos, eu estou me derretendo. Mas vamos lá. Edson, a Márcia Calmon. Só um momento mais que eu preciso tomar agora o meu veneno. Primeiro eu tomei uma água com limão, agora vou tomar um café. Márcia Calmon perguntando, Edson, uma realidade mais emocional. O que dizer daqueles que mantêm a crença numa atitude ou de teimosia, de que sua verdade é sempre a melhor, e ponto, ou o ponto de vista é o mais correto na vida do cotidiano? Olha, isso aí já não, particularmente, já nem é crença e nem é fé. Isso para mim já é que está travando a internet. Desculpa, eu me repito, ok? Se eu me tornar prolixo é porque eu estou me repetindo que para mim ela trava. Isso para mim nem é crença nem é fé. Isso para mim é uma pessoa extremamente presunçosa e autoritária. Ok? Isso para mim tá cheirando a carência. Pessoas carentes é que vivem assim, impondo a sua verdade, estipulando a realidade na vida alheia. Seja a carência que for. Carência por vaidade, porque não é muito visto ou bem visto. Carência por orgulho, porque gostaria de se sentir engrandecido. Né? Ou carência até do egoísmo, que é aquela pessoa que realmente ela se acha a última bolachinha do pacote. Para mim, isso está cheirando a vaidade e ansiedade, para não dizer baixa estima também. Que é coisa costumeira das pessoas que creem nas suas crenças. E quase sempre, quem crê em suas crenças, quase sempre, quem confunde fé raciocinada, com crer
absolutamente, cegamente em suas crenças, são pessoas carentes. Como eu falei há pouco tempo, são aquelas pessoas que têm fé, mas a fé delas é uma fé com dor. É uma fé com sacrifício de provar para fora, para o Deus de fora, para o mentor de fora, para as pessoas de fora, que ela é merecedora de mudar por dentro. Pelo amor de Deus! Só médico cirurgião que abre a gente por dentro, e mesmo assim, nem tudo ele cura. Quem se cura por dentro é o nosso bom senso, é o nosso realinhamento com a nossa disciplina de raciocínio nas coisas espirituais, do que realmente vale a pena. Valeu, Márcia? Eu não sei se eu estou divagando o que você gostaria, mas a gente está tentando dar uma forma assim bem universal para as pessoas. Para mim, pessoa que prega a sua verdade como absoluta, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sou do Candomblé. O dia que eu fizer um vídeo e dizer, olha, o que eu faço na Umbanda é a verdade, deletem, porque ou eu estou tentando extorquir, roubar, ser um mau caráter, eu estou falando de mim, não estou falando de quem faz. Porque não é do meu eu. Eu acho isso e creio nisso algo ridículo. Ou um exemplo bem contrário, chegar aqui como terapeuta e dizer, não faça aquela terapia porque é ruim. Só vem a mim. Jamais eu vou fazer isso. Entendeu? Porque eu acredito no ser humano, porque eu tenho uma fé raciocinada. Porque eu faço cocô e faço xixi como qualquer pessoa que senta aqui na minha cadeira na minha frente, que vem me pedir um auxílio ou um aconselhamento. E eu tento me ter à altura. Muitas das vezes de instigar na pessoa a sua própria melhora, pelo seu próprio envolvimento com sua intimidade. Raríssimas vezes eu vou dizer, eu te curo. Eu vou dizer, você. Raríssimas vezes eu vou dizer, eu te curo. Eu vou quase sempre dizer, você ainda não se descobriu na sua cura. Então, a fé raciocinada, ela nos dá essa comedida, ela nos dá essa temperança, ela nos dá essa maleabilidade de nós não nos descaracterizar do que cremos e do que nos fazemos crer, e no que muito menos temos fé por nós mesmos, a ponto de a gente deixar a pessoa sentir por si própria, raciocinar por si mesmo. O máximo que nós podemos fazer é instigar a pessoa a ter curiosidades novas. Ou, quem sabe, por ela mesma, espontânea e livre vontade, se pegar raciocinando coisas novas. Isso é divino e sagrado. Agora, impor verdade é coisa de gente eufórica, que confunde euforia com alegria, é coisa de gente carente, viu? Ansiosa, que acha que está com satisfação, mas está com ansiedade. São pessoas que confundem fé raciocinada com crer cegamente nas suas próprias crenças, limitadas à porta, limitadas à pedra, limitadas nem ao olhar, né? Limitadas até ao próprio hálito, mas aí K1, e cada um segue a sua verdade. Eu acredito que fé raciocinada não dói ao ponto de nos trazer um sofrimento. Ela pode nos doer porque nós temos que liquidar em nós algumas posturas negativas. E dói. Dói porque nós somos apegados, muitas das vezes, a certos vícios. Agora, fé não faz sofrer. O que faz sofrer é ser escravo das próprias crenças. Valeu? Muito obrigado, Marcia. Muito obrigado mesmo. Fiquem à vontade, uma boa noite. É muita gente, é muita energia positiva. Então já sou meio doidinho, fico mais louquinho. Eita, qualquer hora. Mas vamos lá. Uma amiga chamada Cíntia Amaral. Muito obrigado, minha irmã. Nem sei o que você vai perguntar, mas já estou agradecendo. E se vai também, vamos lá. Como a pessoa pode saber que está travando a internet de novo aqui, eu vou repetir. Como a pessoa pode saber que está iludindo em suas atitudes sobre o caminho da autoiluminação, acreditando que está tudo certo? Olha, minha amiga, vou limpar com a mãozinha que hoje eu me esqueci do lenço. Olha, toda a nossa conversa está falando sobre isso. Mas eu vou dar 3 exemplos. Quando você precisa desleixar de um princípio. O que é um princípio? Eu não desejo o mal ao outro e eu não desejo e não vou fazer o mal a mim mesmo, porque eu raciocínio. Este é o meu princípio. Eu vou dar só este, não vou dar 3. Este porque eu vou jogar bem pouquinho. Mas além de eu não desejar o mal ao outro, eu não permito que para mim evoluir num livro que eu leia, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia de Jesus, o Ancorão, a cartilha que for. Eu não permito-me que através das minhas leituras, do meu conhecimento,
eu quebre esse tabu salutar e comece a pregar a verdade na vida do outro. Porque se eu fizer isso, eu não estou nem me iluminando e nem iluminando o outro. Eu estou me cegando e tentando limitar o outro com a minha cegueira também. Aí nós saímos da inteligência e galgamos na pretensão, da soberba, da arrogância. Estou sendo bem claro, Cíntia, para todos, não é para vocês, serve para mim também, como médium, como terapeuta e como ser humano. Qualquer um aqui é humano, eu sou humano, creio eu também. Então, quando as pessoas começam a falar para mim, eu vou ser agora um outro exemplo, que eu já toquei nessa tecla e me incomodo um pouquinho, talvez na outra evolução eu venha com um gênio um pouquinho mais calmo, mas é meu jeito, eu não estou aqui para me fazer de santinho. Quando você lê, e o que você lê faz você disputar a sua verdade, já começou a mentira aí. Quando aquilo que você conhece não lhe dá paz nem calma, não te traz sossego e te inibe refletir, mas te impõe discussões, disputas e apegos. Pode ter certeza, me desculpa o que eu vou falar, não é para essa moça, é para todo mundo, que a gente está confundindo cocô com chocolate. Repito, pode ter certeza que a gente está confundindo cocô com chocolate. São exemplos óbvios. Tudo que você busca de conhecimento, não interessa se é Shiva, Krishna, Oxalá, Jeová, Buda, Maomé, Jesus Christ, não importa. Manitou, Tupã, no povo indígena, Deus Apã, que é para quem é bruxo lá do escuro da lua, não, Hermes Trismegisto, não importa. Se o teu conhecimento te tira da paz e lhe coloca na competição ao ponto de tirar a paz do outro, pode ter certeza que o que vale a nada o que você aprendeu. Você só aprendeu com a cabeça e você se corrompeu de coração. Porque se tuas palavras saem em vão, pode ter certeza que teu coração vive à toa. Os teus feitos para fora não chegam nem perto da podridão dos fatos. Perdão que está travando de novo. Não chega nem perto dos fatos que você muitas das vezes se nutre por dentro de coisas absurdas. Entendeu, minha amiga? Então, estou sendo bem sincero para você e para todas as pessoas, porque nesses 26 anos de terapeuta, o que mais as pessoas me perguntam, como médium as pessoas me perguntam. As pessoas chegam na minha frente e falam, olha aqui o que eu li, uma minissérie de livros. Olha aqui o que eu faço, um monte de grimório. Para quem é bruxo sabe disso. Olha aqui quantas guias e segurança eu tenho no pescoço, chega a ser pesado, 10 quilos. Olha como eu sou forte. Olha isso, olha aquilo. Elas mostram o que conseguem por dinheiro, elas mostram o que conseguem pela intelectualidade, mas elas não se referem com o mesmo tom naquilo que deveria se fazer natural pela sua moralidade, pela sua ética, pelos seus princípios, pela sua humanização. Deu para entender, minha amiga? É muito simples, mas aí as pessoas, não estou dizendo você, elas ficam dando rodeio. Umas vão me ouvir, olha como funciona, e vão dizer, mas eu não gosto desse rapaz aí. A forma que ele está falando me irrita, eu não gosto. Até ele fala algumas coisas aí que é verdade, mas ele é debochado, eu não gosto. Tudo bem. Daqui a 20 anos você vai ver uma pessoa do jeitinho que você gostaria, falando a mesma coisa. Aí você vai ter que passar dores e sofrimentos há 20 anos. Aí você daqui a 20 anos vai dizer, nossa, eu nunca ouvi alguém falar desse jeito. É isso que toca meu coração. Pode ser o inverso. Isso aconteceu comigo, eu contei a minha história. Eu desfazia de pastores, eu desfazia de pessoas. Graças a Deus eu corri quase 18 anos para pedir desculpas, sem as pessoas saberem do que era, mas a minha alma pedia, porque eu ouvia na igreja a mesma coisa que eu aprendo com os orixás. Eu ouvia de padre as mesmas coisas que eu entendo de Exu, porque eu sinto o amor das coisas, porque é minha fé raciocinada. Agora, quando nós não raciocinamos, a gente classifica o certo e errado mediante a sujeira que está no umbigo, ou a necessidade da cera que está na orelha. Fica difícil. Aí a gente fica preso só no que vê, porque a gente não enxerga, porque a gente só cria a base de interesse, de ganhos ou de superioridade, que é a realidade, ou para se mostrar pela vaidade, pelo orgulho, seja pelo que for.
Aí a gente precisa agarrar, tomar, pegar, possuir ou se desleixar, porque a gente não tem a sensibilidade de sentir o outro, quando não, muitas das vezes, nem se sente por si mesmo. Aí a gente só ouve porque a gente não tem paciência para escutar, porque mal e porcamente a gente fica em silêncio, porque ficar em silêncio nos irrita. Aí é óbvio, minha amiga, que não só a sua pergunta é maravilhosa, mas muitas pessoas, assim como eu ainda vivo em graus diferentes, vão viver nesse questionamento e dando volta no próprio rabo. Sabe por quê? Falta humildade. Humildade de entender que cada um tem a sua verdade e se quem busca realmente a sua paz, jamais vai tirar a paz do outro. Quem busca a Deus não fala mal do outro. Quem acredita no amor não tem o porquê de desamar o que o outro faz. Eu posso não gostar, eu posso até ver que está errado, então eu me distancio, mas eu não vou pregar para o outro que ele é um maldito, um ordinário e um desnecessário. É um humano, assim como eu, que erra, que acerta e está evoluindo também. Valeu? Isso não é falar bonito, não. Isso é um senso que me dá paz. Agora eu não sei os outros que me ouvem. K1 dentro de sua verdade. Eu tenho a minha. Vamos lá, então. Com licença. Só mais uma, viu? Não vou ficar chateando vocês, não, que já é 51 minutos sem parar de falar. Eu sou falador pra caramba. Ele embarudo. Uma amiga chamada Zizi. Zizi Ferreira. Se eu não me engano, essa minha irmã é de Manaus. Oxente! Vamos lá, então. Oxe, e é com muito carinho, viu, minha irmã? Edson, quando se deixa... Tá travando a internet de novo, desculpa, eu vou repetir. Edson, quando se deixa de seguir crenças que foram impostas e decidimos seguir uma intuição baseada em mudanças morais e conhecimento universalista, estaria se usando a fé raciocinada? Vamos raciocinar? Fé raciocinada, ela é universalista e dependente. Está travando a internet, mas eu vou insistir. Fé raciocinada, ela é independente da universalidade que nós damos às coisas. Ela é universal, ela é uma água. É como uma oração. O senso da oração, o sentido da oração em Deus é pro amor. Agora, não me interessa se ele vai usar Oxalá me ajuda, o Espírito Santo me socorre, ou Aleluia Nossa Senhora. Para mim, pouco importa o jeito que vai orar. O que me interessa é que está orando por mim. Isso é uma fé universal. Agora, ser universalista, você pode ser evangélico e ser universalista. Você pode ser pastor, você pode ser umbandista, candombrecista, porque ser universalista não é ser um religioso, é ser um humano, humanizado e humanitário. Partidário à paz, ao amor e ao amar em Deus, a existência e a vida dos outros. Isso é ser universalista. Na minha limitação precária de Edson Rosa. Ok, minha amiga? Agora, quando você fala intuição, é uma coisa interessante. A fé raciocinada, ela nos dá raciocínio. Raciocinar é uma coisa, ter intuição é outra. A intuição é válida, a inspiração é válida, mas mediante a fé raciocinada, eu particularmente ficaria muito mais com raciocínio. Porque se eu raciocinar, eu não vou me bocoitar com a minha intuição e nem vou me bocoitar com qualquer tipo de inspiração que eu possa ter externa. Eu vou parar e vou parar assim, vou pensar, pô, para aí. Eu fiz um concurso, mas não estudei. Eu vi que nesta fila tem várias pessoas que merecem mais do que eu. Não porque são pobres ou são acanhadas em contexto financeiro. É porque elas não dormiram, elas estudaram, elas batalharam, elas se esforçaram. E eu estava lá, né, na gaiatice, como diz aqui em Salvador. Estava tomando minha cerveja, estava no carnaval, estava pulando, estava jogando futebol, estava jogando frafru, estava olhando a Netflix. E não estava nem aí. E agora eu estou aqui na fila, furando a fila ainda por cima. E eu estou me sentindo quem manda. Se eu tiver uma fé raciocinada, provavelmente eu nem iria tentar esse concurso. Porque fé raciocinada não aposta na sorte. Fé raciocinada se apoia na verdade e na realidade dos fatos. Fé raciocinada não se apoia na sorte. Crer nas próprias crenças, que se debruça como um jogador de um bingo para ver como é que vai cair a bolinha do merecimento ou não. Crer na própria sorte é que se desbruça
Que nem aquelas bolinhas de bingo que fica caindo lá, para ver se você vai ter benemérito, merecimento ou não de ajuda divina. Por isso que muitas das vezes, em algumas religiões que eu não estou citando o nome, é quase proibido as pessoas pensar por si mesmas. Quem tem que pensar é o Espírito Santo, é o ser divino. Você não pensa. Você é um humano cheio de defeito e por ser cheio de defeito você não pode pensar por si mesmo. Você é guiado por forças maiores. Pelo amor de Deus, se Deus nos deu o livre-arbítrio para ter um raciocínio lógico, de discernir o nós, o que realmente tem necessidade de fazer-se bem ou já não tem mais necessidade como um ensinamento através da dor, né? Porque quem tem fé raciocinada dificilmente nutre-se de sofrimentos. Agora, quem é apegado no crer nas próprias crenças, esse aí, muitas das vezes se acostuma com a dor e dorme com o sofrimento, e se acorda com a tristeza, e convive com a agonia. Por quê? Porque é um jogador de bingo. Vive, não estou dando letras, Zizi, que ela me conhece, é uma amiga de coração, ela sabe o meu jeito, não é letra, eu estou me apoiando. Estou me apoiando na sua pergunta, ok? Eu repito porque está cortando, eu estou me tornando prolixo. Na sua pergunta. As pessoas, eu preciso me intuir para fazer algo, eu preciso que Deus me inspire. Pelo amor de Deus, isso não é fé raciocinada. Entendeu? Vai jogar carteado que talvez você se inspire melhor, porque não carteado tarô. É carteado, pife, canastra. Vai jogar dominó, porque isso é um jogo, e a vida não é jogo. A vida não é um jogo de barganha. Por mais que tem alguns lugares espirituais que o que rola mais é o dinheiro, aí a barganha, aí vira bagunça. Aí eu concordo não só com a pergunta da amiga, que eu também não estou aqui nem para concordar ou não, olha aí, tá vendo a pretensão? Não estou aqui para concordar, não estou aqui para concordar nem para discordar, olha a minha pretensão, desculpe. Eu apenas acentuo ao que eu senti através da pergunta da amiga, estou me corrigindo a minha fala, isso. Que cada um tem a sua verdade. Tem gente que vive na cegueira, então deixa, vai fazer o quê? Mas os tempos estão aí. O que tu fazia para fora não está mais te assossegando por dentro. Você pode ter o dinheiro que for, fazer o que for. Se você não nutrir com verdade o que diz fazer para fora, você vai acabar ficando doente, no estado de vazio. E quem muito vive estado de vazio, quase sempre vive das crenças dos outros. E as crenças sem fé raciocinada é inutilidade, é coisa inútil, é coisa podre. Fé raciocinada se apoia em tudo aquilo que não vai se deteriorar. Entende? Fé raciocinada, ela acredita na tua durabilidade de caráter, de conduta, de ética, de integridade. Fé raciocinada se baseia na tua integridade humana. A única coisa sutilizada que a fé raciocinada se apoia é no positivismo e na esperança. É na realidade e na verdade. Agora, crer nas suas crenças é na ilusão, é no engodo, é no engano, é na barganha, é na euforia, é nas ansiedades. E todas as impurezas que vão nos adaptar a ser dependente de algo. Ou quando não obrigado a se manter numa coisa que não é, ou quando muitas das vezes a fazer várias coisas que não quer. A fé raciocinada nos dá a liberdade de dizer sim e não com autoridade e autonomia, te coligando você com o Criador e não te desligando do teu humano unitário para partidário aos outros humanos com as suas unidades pensantes, raciocinantes e também de se emocionar. Valeu? Boa noite a todos, muito obrigado. A garganta está pegando, eu estou um pouco engripada, rinite. E me perdoe pela internet, pelos cortes, talvez ficou cansativo, e eu sei que eu falo demais mesmo. Se ajudou alguém, valeu. Se não ajudou também, valeu. Se quiser criticar, botem. Opa, eu travou aqui, eu falei o mais importante. Se quiserem criticar, critiquem. Que eu vou deixar aqui, eu não tiro as críticas, respondo com educação, né? E se quiser elogiar também, fiquem à vontade. A gente vai botar no YouTube depois algumas partes dessa conversa e vou tentar arrumar esse vídeo que eu não sei como ficou. Muito obrigado, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, e vamos ter fé raciocinada, porque crer nas próprias crenças necessita de muita força para pensar positivo
e passe a ter positivo. E como nós vivemos sob a sombra do prágio da desconfiança alheia e do desleixo alheio, essa força não nos preenche de paz. Ela apenas nos preenche do estado de vazio, que é o quê? A inutilidade alheia, as imposições alheias. Ok? Então, essa força positiva que muita gente faz é uma perca de tempo. Vale muito ter uma fé raciocinada, onde você faz uma força interna, que não precisa provar nada para o outro, mas faz um esforço interior para que você pense com lucidez, para que você sinta com lucidez, para que você pense com lucidez, sinta com lucidez e se emocione com lucidez, ao ponto de se preencher de si mesmo, para quando fazer algo, exteriorizar para fora, você dê o que nutre, com a transparência do ser divino que é. E pare de fazer como um crente fanático, no sentido de crer nas próprias crenças, de doar para fora, longe daquilo que você nutre e muito opacamente aquilo que você se mostra. Muito obrigado. Boa noite, viu? Valeu.